Olá, hoje nosso tema é a sofrência. Vera, conversando comigo, uma dona de casa me disse que gosta muito de ouvir músicas sobre sofrências, músicas de sofrências. É uma palavra nova, porém já havia sido usada na nossa língua com a expressão sofrência, que é também uma expressão popular. As músicas de sofrências, elas são antigas, fazem parte da expressão da dor humana diante de um relacionamento mal resolvido. No Brasil, esta expressão ficou conhecida na década de 60, na música Canto Chorado, que foi gravada pelo conjunto de samba Originais do Samba. E daí, esse tipo de músicas vem sofrendo, de vez em quando, mudanças, mas a essência é o sofrimento, a dor de ter deixado de ser amado. O nome pode ser música de fossa, pode ser dor de cotovelo, pode ser ainda a música que canta a dor dos chamados cornos, aqueles homens que foram também abandonados ou traídos. A sofrência é um estado de ânimo, um estado de espírito em que há uma predisposição a manter o sofrimento, a manter um agarramento no estado de sofrimento ou sofrer pelo próprio sofrimento. Isto acontece por ter havido uma decepção amorosa, uma traição, um amor não correspondido, um amor platônico, aquela esperança que algo dê certo, que nunca acontece, por exemplo. Mas, em geral, a sofrência é um canto, uma canção, para lamentar algo que não se realiza, ou que se realizou e faz parte de um passado que se torna presente. Hoje é visto como um gênero musical que é uma mistura do sertanejo, do arrocha e da música brega, como situam os críticos musicais. Vejamos então, esse estado de espírito que pode ter dois aspectos. Eu, observando bem, conversando com a minha amiga Vera, que queria saber por que ela gosta, então, de sofrer, já que é sofrimento. E me pediu que pudesse produzir, então, um vídeo para mais pessoas como ela, que também passam por este momento de alimentar um sofrimento de uma situação, de um fato ocorrido, e trazer esse fato revivificado no dia a dia do presente. Há pessoas até que, por uma decepção amorosa, uma frustração, paralisaram a vida afetiva e vivem agarrados ao passado, veem fotos, veem filmes, voltam aos mesmos lugares, procura manter conversas relembrando esse amor perdido. Então, há uma esperança ainda fantasiosa de que algo mude. Ou a pessoa simplesmente se acomodou a uma situação de reinventar, reviver a própria dor e até aumentar, dramatizar a dor, como em muitos casos. Esse ciclo vicioso, emocional e doentio pode levar a uma depressão, pode criar condicionamentos cerebrais em que se quebra o equilíbrio entre o sistema de serotonina e noradrenalina e a pessoa fica num contexto cada vez mais desequilibrado. Então, a própria lembrança vai criando outros caminhos cerebrais que não levam a pessoa a um estado de vida homeostático, equilibrado, que seria positivo. Então, eu verifiquei, observando as pessoas que me dizem e me confessaram ter o hábito de ir para um lugar ouvir músicas de dor de cotovelo, de se lamentar, de cantar essas canções, de ouvir, de ver filmes que lembram esse estado emocional, que não levam à positividade. Eu verifiquei então que há dois aspectos
importantes na sofrência. O primeiro é vivenciá-la como algo negativo que se alimenta a negatividade. A pessoa que vivencia esta experiência continua fazendo questão, digamos assim, de cutucar a própria ferida, aumentar a ferida. E a outra pessoa que, por um ímpeto de mais lucidez, ela opta por superar a situação. Então, ela busca dentro de si mesma essa força que todos nós temos de ir adiante, de buscar a felicidade. Porque o ser humano ele é movido por pulsões dentro do aspecto do estudo da psicologia, a pulsão de vida, buscar o prazer e evitar o sofrimento. Então, a tendência das pessoas é confundir o ato de ter uma necessidade de prazer com felicidade. E ela confunde o objeto de prazer e de felicidade com algo que deva ser satisfeito sempre, através do movimento do exterior para o interior, das coisas, das pessoas, e não um estado de harmonia dela consigo mesma e com a vida. Daí, nós vemos as pessoas agarradas aos objetos de prazer, as pessoas que lhes dão alegria, amor, prazer, como se fosse algo para sempre, que não houvesse mudança. A decepção tem um lado muito positivo, porque ela funciona como um despertador de consciência. Na medida em que a pessoa descobre que algo está errado nela, que ela vai para uma situação negativa. E se ela fica presa numa situação negativa, é necessário, importante do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da saúde mental, parar e olhar por que ela entra nessa situação e se agarra a essa situação. Então, a resposta do porquê está dentro dela, na mente dela, nos seus hábitos emocionais, muito automatizados, focados nos aspectos negativos. Muitos desses hábitos, eles provêm de uma desordem causada por traumatismo, um trauma emocional, um trauma que deixou marcas profundas, e a pessoa fica nesse ciclo de reviver o próprio trauma e cria uma desordem pós-traumática. Então, algumas pessoas desenvolvem o medo de se relacionar, elas fogem até da possibilidade de ficarem bem, de se sentirem felizes. Elas estão sempre correndo com medo de passarem pela frustração. Então, existe um princípio dentro da psicologia chamado princípio da realidade. A criança não gosta de ser frustrada, ela gosta de que suas necessidades sejam satisfeitas imediatamente. Há muitos adultos que não aprenderam a lidar com o princípio da realidade. Existem os fatos. Se é um fato, você não vai poder trabalhar com ele do modo fantasioso. É preciso aceitar o fato. E muita gente recorre a uma série de artifícios para não encarar o fato. E isso só traz mais sofrimento, afasta a possibilidade de solução. Então, o adepto da sofrência se agarra a uma forma de sofrimento e muitas vezes por ignorância, por estar preso a um desconhecimento de si mesmo, porque ele também guarda muita raiva e essa é uma forma de realimentar a própria raiva. Em outros casos, é uma forma que a pessoa encontra de chamar atenção, de receber carinho, solidariedade, mas ao final de tudo isso, a sofrência é um movimento de autodestruição, de baixa autoestima, é um comportamento que inviabiliza a pessoa de ousar novas perspectivas, novos rumos para a vida, fazer novos investimentos com a finalidade de buscar aquilo que é melhor. Então, ela fica agarrada a uma cicatriz retropsíquica, uma cicatriz emocional que impede que ela consiga manifestar as suas potencialidades. Então, a gente verifica que não adianta insistir. Se um fato aconteceu, se não é possível mudar esse fato,
A pessoa mais madura, que quer estar mais saudável, que quer buscar um estado de maior equilíbrio na vida, tem que aceitar e enfrentar o fato de que ela é a responsável pelas mudanças da própria vida. Que a sofrência negativa nesse aspecto, que deixa a pessoa literalmente na fossa, muito mal, ela só traz danos psíquicos e até levar a um caso maior, mais grave de depressão, de autodestruição também. Aceitar a mudança, quando um fato é notório, é o único remédio, é a vacinação, é o meio mais salutar de continuar adiante, superar os impasses da vida que todos nós vamos ter que viver, ou já vivemos ou viveremos. A conscientização da dor, ela é muito eficaz, porque quando nós vamos procurar quais foram as causas que trouxeram essas consequências, o nosso foco muda, nosso entendimento sobre nós e a vida também muda. Então, quando uma pessoa torna o foco interno mais importante, excessivamente importante, dos próprios sentimentos, das suas vivências, ela se desconecta um pouco com a vida externa. Então, ela deixa de monitorar a própria vida. Cultivar a sofrência, o hábito de se lamentar, de se queixar, de acordar de manhã e, poxa, que dia para viver, como tá ruim, tudo é lamentação, é depressão, é negatividade, o modo de falar, o modo de agir. Isto é muito ruim, no sentido de que a vida humana ela tem o seu percurso. Todos nós vamos ter que ir amadurecendo, e é muito importante que a pessoa perceba que a própria vida é um grande aprendizado e tirar dele as lições que viabilizem um progresso, uma evolução, uma vida mais estabilizada. Então, é importante ter o hábito de fazer o autoestímulo, procurar novos amigos, fazer uma viagem, estudar novos conhecimentos, conviver com pessoas mais alegres, promover um trabalho mental de se autovisualizar como uma pessoa que merecedora também de alegrias na vida. Então, cultivar o hábito da autovisualização positiva, repetir frases para um autoestímulo, procurar conviver com pessoas mais equilibradas, mais sábias, mais aconchegantes, fixar, por exemplo, uma frase na parede do seu quarto, e todos os dias olhar para essa frase e pensar: eu posso, eu mereço, eu consigo. Não seguir essas motivações promovidas de modo entusiástico, muito artificial, que a pessoa fala efusivamente para levantar você de alguma condição. Isso pode fazer um efeito momentâneo, mas não vai trabalhar a causa essencial. A causa é saber o que gerou aquilo e quais foram as consequências, e analisar, avaliar a situação, avaliar os sentimentos e focar profundamente na possibilidade de que a vida é minha e eu posso mudar a minha mente, posso mudar meus hábitos e conseguir resultados melhores na vida. Tudo de bom acontece comigo, é bom repetir. Eu mereço tudo de bom que a vida tem para oferecer. E todos nós podemos também nos colocar neste sentido de que posso amar e posso também ser amado. Se autodeterminar a pensar positivo sobre si mesmo. Sofrência, a música pode ser legal, o ritmo, a dança é interessante, mas a ideia que está por trás dela é negativa. Então não vamos dar tanta importância à sofrência negativa. Prestar atenção no momento da sofrência positiva, que é aquela que sim, aconteceu algo que eu não queria, não gostei. Fui traído, fui maltratado, fui deixado de lado, posso me sentir injustiçado, mas não dar tanta importância a essa autoimagem protetora que a gente cria e seguir em frente. Não dá também tanta importância aos outros, não dá tanta importância àquilo que dizem que é ser feliz, que você, para ser feliz, tem que entrar no modelo que disseram que é assim que se é feliz. Ser feliz é um estado de harmonia, é um sentimento de estar
conectado com a vida em todos os seus aspectos, inclusive o aspecto mais transcendente, o aspecto mais espiritualizante do ser humano. Então, meditar também é muito importante. Amigos, vamos ficando por aqui. Eu vou sugerir o meu livro A Significação do Amor, em que trato sobre vários temas. Esse livro foi escrito no momento em que eu procurei um livro que tivesse abordagem sobre o amor de uma forma mais através de um conhecimento mais aprofundado na ciência, e não achei uma referência. Então eu escrevi esse livro em 1999, vocês ainda podem achá-lo por aí. Quero sugerir também um excelente livro, o Livro das Emoções, escrito por Bel César, da editora Gaia, muito bom, com uma orientação dos aspectos da psicologia budista. Fica também uma outra dica para vocês, que é um livro, A Coragem de Ser Você Mesmo, que eu também escrevi, onde eu abordo a questão de nós não ficarmos presos aos esquemas, às molduras que o mundo oferece. Procurar o nosso caminho para sermos pessoas melhores, vivermos mais em paz conosco, com o mundo à nossa volta e contribuir para que a gente tenha um mundo melhor, partindo de um estado de harmonia conosco mesmo. Então, obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Obrigada pelo apoio ao nosso canal. E vamos continuando as nossas conversas. Continue enviando as suas provocações, as suas sugestões. Obrigada, Vera, pela dica. Por hoje é o que nós pensamos sobre sofrência. O bom é a gente entender as razões do sofrimento e sairmos desse quadro contínuo, desse ciclo repetitivo. O sofrimento vem daquilo que a gente não sabe direito e ignora. Então vamos aprofundar o nosso autoconhecimento, a nossa autoconscientização a respeito de nós, da vida, e seguirmos em frente. Coragem para seguir em frente, como diz o grande sábio Lama Michel. Até a vista.